você puder ficar de pé, faça isto em reverência à palavra do Senhor que será lida. O texto base do sermão de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos do 12 ao 29. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 12 ao 29. Amém? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Podem sentar.
mãos para entregar tudo que somos, tudo que temos. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja a Ti, Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, que ela seja agradável a Tuas narinas, Senhor. Mas pedimos também, fala conosco, que nesse momento o Senhor possa vir com Teu Santo Espírito sobre o coração e a vida de cada um dos que aqui estão. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer habitar neles a Tua palavra. Vem, Senhor, vem abrir os nossos ouvidos espirituais. Vem, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver, ouvir e sentir a Tua presença. Ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais afiada do que faca de dois gumes, possa penetrar, Deus, em nossos corações nessa manhã. Que ela possa vir, Senhor, a atingir o mais profundo do nosso ser e ali, encontrando morada, gerar uma verdadeira transformação de vida, de pensamento, que tenhamos atitudes diferentes, Senhor, a partir da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Muda, Senhor, as nossas vidas. E eu te peço, Deus, oro no nome de Jesus por mim também, porque sei que sou humano, pecador, sou falho, mas que Tu possas vir, Deus, com a Tua graça, que Tu possas vir, Deus, com o Teu poder e usar, Pai, para o louvor da Tua glória. Assim, Deus, eu peço que faça bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, o evangelista Lucas, ele escreve em 2 volumes um relato para talvez um amigo, e não sabemos ao certo o que quer dizer Teófilo, se era um amigo, se era um grupo de amigos, se era uma pessoa com prestígio na sociedade, mas o certo é que ele escreveu com um propósito bem singular, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. O Evangelho, então, Lucas, ele escreve para falar sobre a fundamentação de todas as coisas, o início, o argumento que era Cristo, aquilo que veio para mostrar ao mundo que havia esperança. Lucas então escreve o relato, o Evangelho, para falar de Jesus como verdadeiramente o Filho do Homem que veio para dar a sua vida em favor de muitos. Mas também ele escreve o seu 2º volume, uma continuação então daquele relato, que assim eu posso definir como as consequências da vida de Cristo aqui na terra. Atos dos Apóstolos então vem para falar sobre aquela igreja nascente, o nascimento da igreja, como ela se desenvolveu nos seus primeiros anos, no seu primeiro século, e como é interessante olhar para a vida daqueles homens no início, e como era estruturada a igreja naquele momento. Se lermos o início do texto, do relato de Atos, nós veremos que nos 4 primeiros, eu posso até dizer, nesses 4 primeiros capítulos, a igreja estava vivendo de grandes maravilhas. Olha, havia ali um prazer, uma bonança interessante no meio da sua igreja. Jesus tinha assunto ao céu e disse: fiquem em Jerusalém, porque eu
derramarei o meu Espírito, farei a promessa vir sobre vocês. E então desce o Espírito Santo naquele dia, no dia em que estava sendo comemorada a festa de Pentecostes, e todos ficam cheios, e olha quantos sinais e maravilhas ali acontecem. Todos que estavam naquela região, seja lá qual região eles pertencessem, se da Capadócia, de Roma, da Grécia, da Ásia Menor, todos puderam ouvir a mensagem do Evangelho em sua própria língua materna. Muitos sinais eram realizados pelos discípulos, muitas coisas aconteciam. Pedro, no capítulo 13, você vai ver, junto com João, eles vão ao templo e vendo ali um homem que há anos estava com problemas, ele não andava, era um coxo, aleijado. Pedro e João, ao olhar, então Pedro se levanta e diz: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquele milagre impressiona todos que estão ao redor, porque dia após dia aquele homem estava sentado naquela porta chamada Formosa, a pedir, a mendigar, porque não tinha condições nenhuma de trabalhar. E aquilo impressiona todos. E assim era a vida então daquela igreja nascitura, aquela igreja nova que estava ainda começando os seus primeiros anos. Uma vida de deleite, uma vida tranquila, uma vida de experimentar uma plena felicidade, se assim podemos dizer, no sentido mais amplo da palavra, uma felicidade mesmo, de sentimento, tudo corria bem. E quantas vezes na nossa vida também não está assim? Vivemos uma vida boa, feliz, tudo está indo bem. Talvez no início desse ano tudo foi bem, tudo está indo bem, ou talvez não. Mas talvez você, nesse novo ano que surgiu, você disse para você mesmo: esse ano eu vou me comprometer mais com o Senhor. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou trabalhar mais com o Senhor. Esse ano eu farei mais pela causa do Evangelho. E era isso que os apóstolos estavam vivendo, fazendo aquilo que Jesus havia ordenado. Mas, amados, no texto que nós lemos, percebemos que, diante de todas essas maravilhas, e que muitas pessoas se chegavam a eles, muitos eram trazidos enfermos, os endemoniados, de várias regiões, mas aconteceu que sobreveio sobre ele a perseguição, sobreveio sobre os apóstolos as tribulações. E quantas vezes nas nossas vidas também não é assim? Quando estamos bem, quando estamos felizes, quando pensamos e até dizemos a nós mesmos: eu vou viver uma vida com Cristo, eu vou verdadeiramente viver essa vida que o Senhor me chama a viver, e quando aparentemente está tudo bem, de repente parece que vem uma nuvem negra e a perseguição ela se levanta em nossas vidas. Parece que das pessoas que deveriam nos apoiar vêm as maiores críticas. Parece que das pessoas que deveriam estar ao nosso lado e caminhar conosco, aqueles que parecem ter entendimento maior do que nós mesmos, até mesmo da palavra, parece que é nesses que recebemos as flechas. Olham para as nossas vidas e muitas vezes dizem: você agora só quer dar uma de santo. Esse fogo logo, logo vai baixar. Tudo isso que você está fazendo é fogo de palha. Não vai durar sequer alguns meses. E talvez até escutemos essa expressão:
eu vou dar 3 meses a você, e depois de 3 meses você vai ver. Muitas vezes é assim. E vem a perseguição, e vem as injúrias, e vem as calúnias. Mas, amados, o que nós não podemos é desanimar. O que nós não podemos é deixar de lado isso, esse desejo, esse amor, esse anseio, como cantamos há pouco, esse fogo que está em nosso peito cerrado, não pode apagar. Mesmo diante de todas as dificuldades, há algo que precisamos fazer. É perseverar, é continuar. Os apóstolos, eles começaram a pregar e eles continuaram pregando. Eles iam todos os dias ao templo e ali pregavam o nome de Cristo, realizavam sinais e maravilhas. Mas então, chegando o sumo sacerdote e alguns chefes do partido dos saduceus, eles ficaram irados com aquilo, com aquela atitude daqueles homens, porque aqueles homens estavam falando de Cristo, e que Cristo foi morto pelo poder das mãos deles, mas que ressuscitou e que tinha vida para dar, vida eterna. E então foram e prenderam aqueles homens, prenderam os apóstolos. Mas é muito interessante, irmãos, a chave espiritual que esse texto tem para nos ensinar é o que está no versículo 29. Se de uma coisa que eu peço que vocês gravem nesse sermão é esse versículo, que diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Viver essa verdade espiritual, viver essa verdade em nossas vidas, nos leva a viver uma vida de maior intimidade, de maior compromisso com o Senhor, entendendo e praticando que é preciso obedecer antes a Deus do que a qualquer homem. Antes é preciso agradar a Deus do que a qualquer homem. Antes é preciso ouvir a Deus do que a qualquer homem. Vamos viver uma vida em paz e uma vida plena, uma vida mais que feliz, uma vida bem-aventurada. O certo é, não estamos imunes à perseguição. Se você tem uma certeza na sua vida, quando Jesus lhe chamou, uma das certezas que você tem é que nesse mundo você vai enfrentar aflições, porque Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Olha, não espere outra coisa nessa vida a não ser perseguição. Não espere outra coisa nessa vida por causa do nome de Cristo a não ser injúrias, calúnias, tribulações, porque é assim. O próprio Cristo disse: eu vou passar por tudo isso, e não é o servo maior do que o seu Senhor. Ele estava querendo dizer: se eu passei por isso, vocês também vão passar. Mas não temos desanimado, porque Cristo é conosco todos os dias. Ele mesmo disse isso: eu sou contigo por onde quer que andares. Cristo é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, o socorro diante das tribulações. Isso está muito expresso aqui nesse texto. Olha, o sumo sacerdote vem junto com os seus companheiros, prendem os apóstolos, mas diz que durante a noite um anjo do Senhor abriu-lhes as portas do cárcere e libertou aqueles homens. Olha, quantos de nós aqui não estamos precisando de uma intervenção divina nas nossas vidas? Quantos de nós não estamos precisando de um milagre
Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico que abalou o seu coração. Talvez seu, talvez de um parente. E aquilo tem incomodado. Aquilo tem deixado você preso. Talvez você esteja vivendo uma prisão de um vício. Vivendo a prisão desse hábito, dessa atitude que repete-se, que por mais que você tente se libertar, parece que não consegue. Talvez você esteja preso a um sentimento amargo do passado, a uma falta de perdão, a uma dor. Talvez até mesmo de um pecado. Ou até mesmo de uma crise financeira e que você precisa de uma intervenção divina. O mais interessante é que há algo muito estranho no discurso desse anjo. Aqueles apóstolos, sim, eles queriam ser libertos. Olha, eles estavam presos, eles sabiam que possivelmente iriam sofrer nas mãos daqueles homens. O que eles mais queriam era a liberdade. Possivelmente eles já tinham ouvido alguma coisa sobre a fúria desses homens. Eles já tinham experimentado uma primeira prisão para interrogatório. Pedro e João tinham sido presos para serem interrogados acerca do que estavam fazendo. Depois foram liberados e então eles lhes disseram: não mais falem desse nome. Mas eles continuaram. E quando esse anjo vem para libertar, o discurso desse anjo, que diz aí no verso 5, é: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Você consegue notar o que Deus está falando aos apóstolos aqui? Se eu pedisse para levantar a mão sobre quem queria ser livre de toda perseguição, de toda prisão, ter uma vida longe de toda tribulação, 100% talvez levantaria a mão. Mas sabe o que Jesus está dizendo aqui, a mim e a você também? É que Ele vai sim nos libertar, mas para voltarmos para o campo de batalha, para viver novamente as mesmas coisas. O anjo liberta e diz: voltem ao templo, o lugar onde eles tinham sido presos. Voltem lá para sofrerem as mesmas coisas, porque Deus Ele me liberta, Deus Ele te liberta, para que eu e você possamos realizar a sua obra. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a obedecer a Deus de tal forma que a sua obediência irrestrita possa até levar você a perder sua liberdade, até mesmo a vida? Jesus, Ele nos chama a vivermos essa obediência irrestrita, mesmo que ela seja sinônimo de perseguição. Olha, o anjo diz: volta lá e vão pregar a mensagem que vocês estão anunciando. Falem de todas as palavras, toda a mensagem dessa vida, da vida de Cristo. Vão lá, sofram pela causa do Evangelho. E quantas vezes, quando somos injuriados, talvez o nosso cônjuge olhe para nós e diga: você agora só quer ser o santo, só quer ser a santa, agora você vive enfurnado na igreja, agora você só fala de Jesus, agora a sua vida parece que mudou de cabeça para baixo, e começamos a sofrer essa perseguição.
quando os nossos pais ou os nossos filhos falam sobre isso, quando os nossos amigos próximos, quando os nossos colegas de trabalho começam a apontar isso, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é: eu vou recuar, eu vou dar um passo para trás, porque eu não aguento sofrer isso. Cristo não me quer passando por isso, mas na verdade Ele já anunciava isso, que irmãos ficarão contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, porque não entenderiam a mensagem do Evangelho no início. Irmãos, será que você está disposto a enfrentar a boca do leão, como aqueles apóstolos enfrentaram? Muitos sinais e maravilhas eram realizados por eles, porque eles pagavam o preço da obediência. E a obediência, ela traz nas nossas vidas bênção e proteção. Eles foram protegidos pelo Senhor toda a sua vida. E olha, bênção e proteção não quer dizer que estou falando aqui de algo visível e material, mas invisível e espiritual. Talvez a bênção que tenhamos a receber não seja uma casa boa, talvez não seja um carro novo, talvez a bênção que recebamos não seja algo palpável, algo que os nossos olhos contemplam nesse instante, mas seja algo além, a vida eterna, o momento em que estaremos com Ele, que não haverá mais tristeza, nem dor, nem angústia, nem choro, mas apenas gozo, alegria, plenitude de vida. Essa é a certeza, essa é a maior bênção e a maior proteção, é ser guardados nele, para que nele vivemos, para que nele possamos nos mover, para que nele possamos encontrar a salvação eterna. Obedecer é preciso antes de qualquer coisa. Obedecer a Deus nos dá uma vida plena, amados. Quem você tem obedecido? A quem você tem dado a sua vida? Será que é você? Ou será que é Deus? Deus, Ele é grandioso para fazer tudo aquilo que o seu coração deseja, mas Ele só vai fazer aquilo que vai servir para o progresso do seu Evangelho. Talvez a situação que você hoje se encontra, Deus, Ele não vai tirar você dela, porque é através dela que Deus vai ser glorificado na sua vida. Ou talvez não, talvez Deus vai tirar você dessa situação para que você possa anunciar as grandes coisas que Deus fez na sua vida, os milagres que aconteceram. Olha, esses discípulos então, eles saem e vão direto ao templo. Eles não perdem tempo em obedecer. Quanto tempo nós perdemos em obedecer a Deus? Eu lembro da minha história pessoal, do meu chamado, e quanto tempo eu perdi por desobedecer a Deus. Quanto tempo eu deixei com que a minha vontade prevalecesse a vontade de Deus. Deus me chamou ainda muito novo, e quando eu tivesse 18 anos, quando eu terminasse o colegial, Ele já me chamava para entrar no seminário.
e eu desobedecendo, querendo fazer a minha vontade, dizendo: Deus, olha, eu sei dos teus planos, eu sei do que o Senhor quer, mas vou protelar. Eu preciso primeiro ter uma formação, eu preciso primeiro ter um emprego, para que assim eu possa estudar e fazer aí então o curso de teologia. Mas a vontade de Deus não é a nossa vontade. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Então eu lutei com Deus, e olha, quem luta com Deus, ninguém consegue vencer. Se você hoje está se achando lutando contra Deus, é melhor parar, se render e dizer: Deus, rendido estou, eu quero obedecer. 2 anos se passaram e assim então entrei no seminário. Olha, mas parece que nós não aprendemos a obedecer a Deus. Mesmo diante de tanta dificuldade, de tantas coisas que passamos, obediência parece que é algo complicado na natureza humana. E 2 anos depois do seminário, então, orei ao Senhor porque iria me casar e disse: Senhor, como vai ser minha vida então agora financeira? Morava em Recife, trabalhava lá, mas iria agora me casar e ir morar em Caruaru. Então, como seria, onde eu iria conseguir um emprego? Comecei a orar: Senhor, manda um emprego. Senhor, arruma algo para que eu possa sustentar a minha nova família. E Deus foi tão bom comigo que poucos meses, cerca de 2 meses, Deus ele me deu uma direção, Ele me deu uma visão, e eu comecei junto com um amigo, uma sociedade, uma empresa. E a empresa, ela começou no ano de 2015, e a gente cresceu muito, porque a mão de Deus estava sobre aquele lugar. A mão de Deus estava sobre aquele negócio, e as coisas fluíram. Nós duplicamos em menos de 6 meses todo o nosso capital, todos os nossos recursos, a empresa cresceu. E assim fomos. Mas no final do ano de 2016, entre outubro e novembro, Deus começou a aquecer o meu coração e a falar comigo de algo que seria difícil, mas que era necessário. Deus olhou e disse: eu te dei essa empresa, mas agora está na hora de me devolver, está na hora de entregar ela, e não mais viver do trabalho, viver na minha dependência. Olha como é complicado isso. Você tendo uma família para cuidar, e Deus falou isso. Ainda faltava 1 ano para terminar o seminário. Era todo o ano de 2017 e eu, mais uma vez, me achei lutando com Deus. Porque achava que era antes preciso obedecer a homens do que a Deus. Ouvir mais a minha vontade do que a vontade de Deus. Ouvir a minha voz, o meu medo, o meu temor, do que me entregar e me deleitar na presença do Senhor. E assim então, ali naquele o ano de 2017, não sei se você já teve isso, mas parece que o nosso bolso está furado. Tudo que entra vai embora. Era como cisternas rachadas, onde colocava água e imediatamente a água era esvanecida. Porque mais uma vez me achei lutando com Deus. E o que Deus queria era cuidar de mim, era que eu obedecesse. E na obediência, Ele faria todas as coisas acontecerem. Amados, eu aprendi uma lição. Eu aprendi que não dá para
lutar contra Deus. Eu aprendi que é preciso antes obedecer a Deus do que a qualquer outra situação, do que a qualquer outro homem, do que a você mesmo. Eu aprendi que a verdadeira alegria está em viver uma vida em Cristo mesmo, que essa vida seja uma vida de tribulação, uma vida de perseguição, seja uma vida que aparentemente aos olhos humanos seja uma vida dolorosa, mas que em Deus é uma vida plena. É interessante porque esses homens, quando voltaram imediatamente para o templo e começaram a pregar, todo aquele sinédrio, toda aquela reunião dos chefes do partido, dos saduceus e alguns dos representantes dos fariseus estavam ali, e quando iam interrogar, que mandaram buscar na prisão, eles não estavam, e alguém disse: olha, eles estão de novo lá no pátio pregando, eles estão lá onde vocês capturaram e disseram que não fossem mais, eles estão lá. Então a segurança, os chefes da segurança tomaram aqueles homens e levaram diante do sumo sacerdote para serem interrogados. E ali acontece uma grande discussão, e um grande judeu, grande rabi, que foi o mestre, o rabi, que ensinou Paulo, o apóstolo, Gamaliel, ele se levanta e diz: olha, vamos deixar esses homens, porque se isso for da vontade humana, logo se apartará, mas se for da vontade de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. Mas então eles não estavam satisfeitos em apenas libertar aqueles homens. E leia comigo então o que diz o versículo 40 desse mesmo capítulo. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Além daqueles homens serem presos, eles foram açoitados. Eles sofreram dores no seu corpo. E qual seria a reação normal de um ser humano? Talvez a sua reação natural era se revoltar. Por que, Deus? Por que isso comigo? Por que, Deus, estás me deixando passar por isso? Por que, Senhor, não vens em meu auxílio, meu socorro? Mas para um homem, para uma mulher cheia do Espírito Santo, o discurso não é esse. A resposta a isso está aí no verso 41, que diz: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, precisamos obedecer, mesmo que isso cause dores em nossas vidas. Mas isso é o motivo de deixarmos alegre, porque a maior felicidade nós não vamos encontrar aqui nessa terra. A maior felicidade está reservada para nós lá na glória, no céu. Houve uma menina que quando por volta de 5 anos, lá nas Filipinas, ela ficava de fora da igreja e ali ouvia os cânticos, a mensagem, e um dia o pastor daquela igreja, observando que sempre ela estava ali, a perguntou: filha, você não quer entrar? Ela disse: não, muito obrigada. Ele disse: então o que é?
É a música que não é tão boa assim? É a mensagem? Ela disse, não é nada disso. E foi embora. Outro dia, então, quando esse pastor estava pregando, aquela menina, então, ela entra. Quando ela tinha por volta de 11 anos. Durante todo esse tempo, ela ia, frequente, olhava, observava. E quando essa menina tinha 11 anos, então ela decidiu entrar na igreja. Ela decidiu agora, então, participar. O coração daquela menina começava a queimar. Só que havia um problema. Um único problema. Toda a sua família, seu pai, eles eram muçulmanos. E com aquela decisão daquela menina, então o pai fez um acordo com ela. Disse: você quer ser cristã? Tudo bem. Agora todos os dias você vai levar uma surra quando for à igreja. Você vai apanhar. E aquela menina então não teve dúvidas. Aceite, pai, essa proposta. Olha, aquela menina então todas as vezes que ia à igreja, que era pega orando, lendo a Bíblia, ela apanhava muito do seu pai. Mas continuava perseverante, porque o amor que ela tinha por Cristo, o obedecer a Deus era maior do que todas as coisas, era maior do que a qualquer homem. E o dia do seu batismo, aquela menina então vai à igreja com um vestido que havia ganhado, branco, lindo. Era o dia em que ela iria receber o sacramento do batismo, iria viver essa plenitude, ingressar verdadeiramente na família de Deus. E ali então ela estava muito feliz. Ela canta um hino na igreja, e é batizada, e na saída o seu pai estava lá na esquina, esperando ela. Nessa última noite, o seu pai havia bebido muito, e estava ali sob efeito do álcool. E quando aquela menina sai da igreja e vê o seu pai, vai ao encontro dele, ali naquele mesmo lugar, aquele pai já sem noção de sua força, começa a bater, a espancar a sua filha na frente de todos. E com um golpe muito violento, ele bate, aquela criança cai e bate a sua cabeça no meio-fio. E ali fica desacordada. Seu pai, assustado com o que havia feito, sai correndo. E então todos os membros da igreja correm, o pastor pega a menina no colo e leva. Tira então a sua roupa para tentar reanimar. E todas as vezes que a menina voltava à consciência, ela perguntava. Era uma pergunta intrigante. Ela dizia: onde está o meu vestido? E o pastor agoniado dizia: não, minha filha, olha, fique acordada, a ambulância, o socorro já está chegando. E aquela menina desfalecia. E mais uma vez tomava consciência e perguntava: onde está o meu vestido? Na quarta vez que essa menina vem, então ela pergunta: pastor, onde está o meu vestido? E o pastor então agora já não mais pede para ela ficar acordada, mas pergunta: minha filha, para que você quer o seu vestido? Aflito ele estava, e aquela menina com um olhar sereno, calmo e um sorriso no rosto responde: pastor, quando eu fechar os olhos eu não vou abrir mais.
Jesus, ele está ali na porta da igreja me esperando. E eu quero o meu vestido, que está manchado de sangue, que é para mostrar a ele que assim como um dia ele derramou sangue por mim, que eu também derramei sangue por amor a ele. Será que nós estamos dispostos a viver essa fé e essa obediência dessa menina de 11 anos? E essa história é real. Ela aconteceu nas Filipinas em 1998. Será que nós estamos dispostos a sofrer e a obedecer irrestritamente a Cristo? Alegramos diante de toda a dificuldade e perseguição que vamos sofrer. Qual será a sua atitude? Que nesse ano nós possamos viver o que a igreja de Atos viveu e o que tantos outros homens viveram. Uma vida de obediência a Deus, mesmo que isso nos custe a nossa vida, porque saberemos que vai valer a pena. Vai valer a pena cada momento que passaremos. Curve sua cabeça, reflita sobre isso, e eu quero orar por você e por mim também. Amado Deus, nós queremos te pedir, ajuda-nos, Senhor, a ser assim, como esses discípulos, a dizer o que o apóstolo Pedro, o São Pedro nos diz: importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Que nesse ano de 2020 possamos obedecer a Ti de forma irrestrita, de forma, Senhor, em que deixamos a Tua vontade se cumprir em nós, mesmo que doa, mesmo que nos custe um preço caro, porque o Senhor pagou o maior preço de todos. Deixe a Tua vida em nosso favor, que nós, Senhor, possamos dar a vida em Teu favor, em favor da Tua causa e do Teu Evangelho. É isso, Senhor, que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.